Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para mais um vídeo, da nossa nova série, O Fim da Ansiedade. Nós estamos falando aí no capítulo 4, versículo do 4 ao 8 da carta de Paulo à igreja de Filipos. Nós estamos na primeira parte, que é alegrai-vos. Nós falamos sobre alegrai-vos na soberania de Deus. Hoje nós vamos falar sobre alegrai-vos na misericórdia de Deus. Mas antes de nós continuarmos com esse vídeo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal para que você venha se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, a fim de que essa mensagem de reflexão ela também possa chegar até mais pessoas. O YouTube entende que quando você comenta, você deixa o seu like, essa mensagem é relevante. Então, se ela tem abençoado a sua vida, não deixe de deixar o seu comentário, compartilhar, a fim de que ela chegue para mais gente. Não esqueça que no final eu quero orar pela sua vida. Vamos lá. Alegrai-vos na misericórdia do Senhor. Por que a gente tem que lembrar? A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, por que nós temos que lembrar disso? Por quê? Por quê? Porque os nossos fracassos geram ansiedade, geram medo, gera uma instabilidade na nossa alma. Isso nós vamos ver logo nos primeiros capítulos da Bíblia, do livro do Gênesis, quando Adão ele peca, ele erra, e aquilo que era costumeiro acontecer no jardim, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo de número 8, vai dizer que ele estava escondido, Adão estava escondido de Deus, ele estava escondido porque havia pecado, feito aquilo que Deus havia dito para ele não fazer. Então nós vemos aí que o pecado, nossos fracassos, eles geram ansiedade, eles geram desconforto em nós, porque a gente fica com aquela culpa, a nossa culpa fica atormentando a nossa alma. E qual, às vezes, algumas maneiras das pessoas lidarem com a culpa? Ele escreve aqui uma coisa interessante, de como as pessoas, às vezes, elas diminuem, essa questão da culpa pelos fracassos, pelos erros cometidos. Ele diz uma coisa interessante aqui. Primeiro, nós a anestesiamos, com a garrafa de vodka, uma hora de pornografia na internet, com cigarro de maconha ou encontro de motel. Ou seja, as pessoas tentam amenizar a culpa anestesiando ela, procurando mais coisas erradas, a fim de que elas se sintam bem. Outra coisa, nós a negamos, fingimos que nunca tropeçamos, elaboramos um plano para encobrir a má escolha, uma mentira leva a outra e assim sucessivamente. Nós ajustamos a segunda história para que se alinhe na primeira, e assim vai. A gente vai negando que nós erramos, que nós fracassamos. Outra coisa que nós fazemos de forma errada para lidar com a culpa, nós a minimizamos. Ele diz aqui uma coisa interessante, ele vai dizer, olha, nós não pecamos, nós apenas nos perdemos no caminho, nós não pecamos, apenas nos deixou se envolver pelo momento, nós não pecamos, apenas tomamos o caminho errado, tivemos um lapso de julgamento. São aqui algumas atitudes que elas causam, que a gente toma, que fica, que a gente tenta de alguma forma encobri-la. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de falar aqui sobre essa questão da culpa não resolvida, olha uma coisa interessante que ele vai dizer aqui também. A culpa suga a vida da sua alma, a graça restaura. O apóstolo Paulo, aqui ó, a culpa não resolvida irá transformar você em uma pessoa distraída, infeliz, cansada, irritada e inquieta. A culpa, quando ela não é resolvida, quando você não encontra a graça de Deus para lidar com a culpa, você vai ficar se tornando uma pessoa estressada, irritada. Mas o problema, para lidar com a culpa e também a ansiedade
gerada, né, a inquietação gerada pela culpa, é ir ao encontro da graça de Deus. É ter consciência, né, da graça de Deus. É ter consciência. Olha o que ele diz aqui, uma coisa interessante. Ele vai citar, né? A graça de Deus é o solo fértil no qual brota a coragem. Como Paulo disse a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, né? O que nós temos de remédio para lidar com a culpa é a graça de Deus que se manifestou, a graça de Deus que nos perdoa, a graça de Deus que restaura, a graça de Deus que pega Pedro, que havia negado Jesus, Pedro que havia, né, amaldiçoado até mesmo Jesus, e faz dele um apóstolo, alguém que ainda pode ser usado. Então eu quero te dizer uma coisa: se você está inquieto por causa da culpa, né, de algum fracasso que você cometeu, saiba de uma coisa: é tempo de você ir ao encontro da graça, porque a graça, ela vai te perdoar e vai restaurar a sua vida, e você pode começar de novo, como diz Paulo, né, deixando as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão adiante de nós. Então, guarde essa palavra na tábua do seu coração. Vá ao encontro da graça, porque enquanto você vai ao encontro da graça, você encontra perdão, você encontra restauração. Eu gostaria de orar por você através dessa mensagem, através desse vídeo. Senhor Deus, que o Senhor possa vir ao encontro de vidas que têm escutado essa mensagem, que o Senhor possa restaurar vidas, que o Senhor possa abençoar vidas, no nome de Jesus.